Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Visão Política, trazendo notícias atualizadas para vocês. Já peço para você deixar aqui embaixo seu like, seu comentário, o que você acha sobre isso, pessoal. Tenho muita notícia para mostrar para vocês aqui. Já tá desmentida a narrativa das joias de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também já desmentiu o grupo especial do Lula lá na Polícia Federal atacando novamente. E claro, tem muito mais escândalos do governo Lula pra te mostrar. Eles não param, parece que ele realmente quer sofrer um impeachment, ou ele quer que o povo vá em peso pras ruas, porque o que esse governo está fazendo é inacreditável. Mas claro, já peço pra você comentar aqui embaixo o que você vai achar sobre todas essas informações que eu estou passando pra você. Comenta aqui embaixo da onde você fala, é importante, tá? E me ajude a compartilhar esse vídeo. Olha só o advogado Emerson acabando com essa narrativa da Polícia Federal sobre joias, olha aí. Agora, né, que eu vejo um processo com um monte de documento em língua estrangeira. Ué, mas pode, Emerson, documento em língua estrangeira em processo judicial brasileiro? Pode, lógico que pode. Pode, desde que haja tradução juramentada. Então, aqui nós temos o primeiro ponto ali, que é a violação clara e precisa do artigo 192 do Código de Processo Civil, que diz que todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Pergunto, a PF não sabia dessa regra de direito? Ela pode simplesmente... E ficou uma coisa tão bizarra. Se vocês olharem o relatório, eles não juntam o documento inteiro. Eles tiram pedaços de documentos em inglês, jogam lá no meio do processo e falam que esse documento significa tal coisa. Tá, mas pode isso? Não pode, né? O artigo 192 está lá. Parece que a Polícia Federal não sabe fazer o seu trabalho básico. Polícia Federal tem um grupo especial do Lula, né? Ou do Alexandre de Moraes, não sei. Um grupo especial incompetente que não serve para ir atrás de criminosos, bandidos, vagabundos. É especializada em perseguir adversários políticos, mesmo que seja fora da lei. Né? De respeitar o comando jurídico, que toda a documentação, os atos e termos devem ser em língua portuguesa. Então, começa por ali o show de horrores. Além dessa questão da tradução juramentada, é uma questão bem interessante em relação aos recortes que foram juntados ali. Bom, falou-se, ficou explorando, tal, tinha conversa de WhatsApp, não sei o quê. Agora, sabe o que é engraçado, Mário? É muito engraçado porque não se tem a conversa na íntegra. O que se tem, na verdade, ali são trechos recortados de falas. E detalhe, esses trechos estão editados, vejam só. Pô, mas será que o judiciário, a PF, assim, pode editar a prova assim? Você vai lá e coloca. Assim, é uma coisa bizarra. Porque o correto, né, dentro de um processo que se diga minimamente, que tem uma lisura mínima, é que haja a íntegra da conversa ali. Né? Justamente para se entender a contextualização e que, de preferência, não haja alteração e nem edição. Né? Nem a título de imagem dá para entender que aquilo lá foi só uma montagem para facilitar a compreensão. Não dá porque a PF coloca esses trechos, esses prints, como se fossem provas. Entendeu? Então, assim, você induz a pessoa a uma conclusão totalmente equivocada. Né? O certo seria a íntegra. Mas, enfim, teve de tudo. Ou seja, teve admissão de prova. Quem diria, hein? Eu jamais imaginaria que... Teve adulteração de provas por parte da Polícia Federal. É o que o advogado está, né, dizendo aqui, pessoal. Isso é muito grave. Um negócio desse poderia acontecer. Bom, um ponto também que eu achei absurdo ali, né? No depoimento do Cid, ele inclusive, e foi reconhecido isso na conclusão, inclusive, desse relatório pela Polícia Federal. A própria Polícia Federal diz que constatou autorização para a venda pelo Conselho de Ética da Presidência. Ué, mas não é legal essa venda? Mas teve essa ao próprio Conselho de Ética, por que tá ilegal isso então, hein? Bom, estranho, né? Bom, até porque todos os casos do TCU eram totalmente diferentes, como se decidia até 2016. Né? Lembrando a situação para vocês, o TCU até então entendia o seguinte, até antes de 2016, eles aplicavam lá o inciso 2, se não me engano, do artigo 3º do decreto 4344 de 2002, que dizia o seguinte, que os documentos bibliográficos e museológicos recebidos em cerimônias de troca de presença nas audiências com o chefe de Estado, de governo, ocasião das visitas oficiais, viagens de Estado ou do presidente da República ao exterior, ou quando as visitas oficiais ou viagens de Estado, de chefe de Estado e governo estrangeiro do Brasil, não compreendem o acervo. Não pertence à União.
pertence ao presidente. Isso aqui antes de 2016. Então, por isso que o Lula tem um tanto de presente de árabes, tanto de presente, tem mais de 11 containers de presente. O Lula meteu tanta mão, ganhou tanto dinheiro nisso que eles tiveram que mudar a lei depois de 2016. Ué, de repente mudou isso aí, né? E foi bem interessante, porque nessa decisão em que foi analisado isso aí, até então era meramente um ato administrativo, né, que devia responder exatamente à fórmula do artigo 3º da lei, né, que regulamenta essa questão, que é o artigo 3º diz o seguinte, que os acervos documentais privados dos presidentes da República que integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse público para os fins de aplicação do parágrafo 1º, artigos 216 da Constituição Federal, são sujeitos às seguintes restrições. Em caso de venda, a União terá direito à preferência e não poderão ser alienados para o exterior. Bom, então seria meramente um ato administrativo, uma violação administrativa, que houve a recomposição. Jamais uma situação criminal. Mas a esquerda, obviamente, quer explorar isso como se tivesse tido um desvio de verba pública, como se tivesse tido desvios de bens da União, né? Sendo que até então, o próprio TCU tinha reconhecido que desde a Constituição de 88 até 2016, houve um rombo ali gigantesco, porque os presidentes levavam muitos dos presentes que eles recebiam embora, né? O órgão, inclusive, O Lula levou 11 containers de presente embora. Ficou que tinha 125.742 bens e que cerca de 4.564 bens haviam simplesmente integrado o acervo privado do presidente da República. Então, até então podia, né? Não tinha problema. Mas aí agora, como é o Bolsonaro, né? Antigamente, no máximo que acontecia ali era devolver os bens. Não, mas o Bolsonaro não tem nem direito de devolver. Nem direito de devolver. Em que pese eu ter citado esse monte de ilegalidades, de irregularidades formais até do processo, ele não tem direito de devolver. É crime. É crime, e não é só peculato. Peculato é associação criminosa, é isso aqui. Enfim, é um show de horrores esse relatório. Um show de horrores. Né? E aí você pensa, me fala o seguinte, nossa, Emerson, mas tem mais coisa? Rapaz, se eu continuar falando aqui, não acaba mais, né? Um dos pontos principais do relatório, da conclusão do relatório, é que isso foi feito uma ocultação, né? E etc. Porque foi tentado fazer venda por sites de leilão, etc. Mas espera aí, eu estou aqui, encafifado aqui. Quando você entra no site de leilão, você não tem que fazer cadastro? Você não faz o cadastro para colocar determinado bem para leilão, etc. Se tem todos os dados da pessoa, como a pessoa está ocultando alguma coisa? Né? Não faz muito sentido isso, né? Se eu fizesse isso, talvez, pela Deep Web, lá, tal, sei lá, através de um servidor remoto ou alguma coisa escondida, até entenderia. Mas cadastrando em site de leilão, com todas as informações de dados, quem vai receber, etc., eu achei uma coisa horrorosa. Então, assim, cai por terra até essa questão da ocultação. Hein? Achei realmente um show de horrores, né? É isso mesmo, pessoal. O que o advogado acabou de dizer aqui. O grupo especial do Lula, o grupo especial de ministro Alexandre de Moraes, lá na Polícia Federal, porque aparentemente é a impressão que dá no povo. Tem um grupo especial pertencido ao Alexandre de Moraes, ao Lula, que fazem o que eles querem. Então eles apresentam um relatório, um indiciamento que tem várias conversas cortadas, trechos cortados em inglês, adulteração das provas, eles indiciam aquilo como provas, como o advogado que diz, é lei, tem que ser na íntegra, para entender a contextualização de tudo o que está acontecendo. Mas não, a Polícia Federal não faz, né? Passa por cima dessa lei e começa a adulterar as provas. Adultera a prova, pega uma parte desse documento, mais uma parte desse documento, coloca essa parte. Aí no próprio relatório da Polícia Federal, mostra que o Bolsonaro pediu permissão para vender. Aí fala que ele vendeu ocultando tudo de forma sigilosa, sendo como o advogado acabou de dizer que no final, sendo que foi em leilão transparente, cadastrou transparente, foi lá no leilão, ainda devolveu as joias. E eles querem taxar isso como crime, só porque é o Bolsonaro. É inacreditável, é inacreditável. Até se tivesse mesmo esse tanto de legalidade, seria administrativo e não criminal. Mas não, a esquerda quer usar, quer perseguir o Bolsonaro. Mas isso tudo foi uma cortina de fumaça e não vai dar em nada. Sabe por quê que eu te falo isso com convicção? Porque eles lançaram isso, essa bomba, bem na hora que o governo anuncia corte de 26 bilhões em benefícios sociais, mais aumento de tributos, né? Acabando com a vida do brasileiro. A gasolina tá chegando em alguns lugares aí R$7, amigo.
R$7. É por isso que eles soltam tudo isso de bomba do Bolsonaro. Porque aí o povo tá, ó, se lascando, tá cada vez andando menos de carro, tá cada vez comendo menos, colocando menos comida dentro da sua casa, mas aí o cara tá lá preocupado com as joias do Bolsonaro. Não tá preocupado com o que o governo tá fazendo. Que vergonha, isso aqui é tão escancarado, é tão fácil de entender o que está acontecendo. Tão fácil. E tem pessoas que caem na narrativa. É incrível, é incrível. E agora tem a nova narrativa, né, lá do Ramagem, de áudio com o Bolsonaro, que o Flávio já veio, né, se manifestar sobre tudo isso, pessoal. Narrativa atrás de narrativa. Porém, a gente explica todas. E não, ninguém mais vai cair nas narrativas, olha aí. O grupo especial de Lula na Polícia Federal ataca novamente. Na ocasião em que eu fui vítima de criminosos que acessaram ilegalmente meus dados sigilosos na Receita Federal, eles conseguem transformar isso em uso da BIM para me auxiliar de alguma forma. A própria imprensa na época noticiou: Receita acessou indevidamente dados fiscais de Flávio Bolsonaro, aponta TCU. Obviamente fui vítima de um crime cometido por pessoas de dentro da Receita Federal. Então eu peticionei formalmente junto à Receita para saber quem tinha feito isso. E sabe qual foi a resposta? Indeferido. Porque se tratava de informações sigilosas que eu só poderia ter acesso mediante decisão judicial. Aí eu interpus um habeas data para saber quem acessou os meus dados sigilosos, porque a Receita Federal, no governo do presidente Jair Bolsonaro, me negou acesso. Então, se o presidente interferisse em alguma coisa, eu não precisaria entrar na justiça. Você concorda? Bom, até hoje eu não tive resposta do judiciário. E o que é que eu ouvi dizer? Então, eu não tenho nem certeza se aconteceu. É que foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar contra esses criminosos da Receita e que uns 10 foram punidos. Veja só em quanta gente acessou indevidamente os meus dados. Parece que tinha uma força-tarefa do crime dentro da Receita contra mim. Isso tudo não tem absolutamente nada a ver com a minha defesa jurídica à época, que dizia respeito a questões processuais, nada de mérito, e que foram reconhecidas pela justiça e o processo acabou. Portanto, nada a ver com qualquer coisa da BIM. Agora, eu não posso correr atrás dos meus direitos de vítima que eu fui de criminosos de dentro da Receita Federal, que isso é usado contra mim. Faça-me um favor, isso eu não vou aceitar. Que vergonha tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem toda vez a gente tem que vir aqui desmentir todas essas narrativas porcas da esquerda, que usa o grupo especial do Lula na Polícia Federal, né? A Polícia Federal tá totalmente desmoralizada. Até o ano passado eu falava assim, ó: pessoal, não critica tanto a Polícia Federal, são homens que estão ali atrás da farda cumprindo ordens ilegais. Tá, são ordens legais, são, mas vocês baterem no peito e falar, não vou cumprir ordem, vão ser demitidos, vão ter a sua vida destruída. Então, são homens de bem, protegendo ali, às vezes se protegendo, né, cumprindo ordens. Mas agora não tem como mais, porque a Polícia Federal está avançando tanto, né, nessas narrativas. Agora, olha o documento indiciando o Bolsonaro das joias, totalmente adulterado, cheio de coisas nada a ver, nossa, é um assassinato das leis. Mas querem atacar tudo isso, por quê? Porque o governo está afundando. O governo não se mantém mais, o povo brasileiro está incomodado com todos esses escândalos do governo Lula. E eu vou mostrar mais escândalos que já estão saindo depois de tudo isso. Já tem novos escândalos do governo Lula, eu vou mostrar pra vocês aqui. Por isso que tudo isso vem à tona, assim, do nada, toda a mídia começa a compartilhar, porque é tudo articulado, amigo. Tudo articulado pra fazer uma cortina de fumaça, porque aí o governo anuncia suas bombas e não tem ninguém vendo. Tá todo mundo preocupado com o caso das joias de Bolsonaro, com o caso da BIM do Bolsonaro. Que vergonha. Que vergonha. E eu trouxe um vídeo da Globo aqui, eu não gosto muito da Globo, né, vocês sabem disso, também acho que vocês também não gostam. Não gosto de ficar trazendo eles aqui, mas pessoal, eles fizeram uma matéria passando um pano para o Lula, que me deu uma vergonha imensa de assistir aquilo, e eu tenho certeza que até o petista que viu aquilo se arrependeu de ter votado no Lula, ficou todo tremendo, de verdade. Olha só o que eles falam nessa matéria, pessoal. Incrível que eu deixei aqui até em cima um post
do Fernando Haddad na época do Bolsonaro em 2021, que ele fala assim, ó, pelas minhas contas, só no preço da gasolina daria para 2 impeachments. Lá na época do Bolsonaro, a gente estava enfrentando guerra recente, pandemia, tava tudo assim desastrosamente desastroso, né? Aí a gasolina acabou aumentando mesmo, o gás aumentou, tudo aumentou porque a gente estava passando por uma crise mundial. Aí veio a Fernanda Haddad e fez esse post. Pô, pelas minhas contas, só o preço da gasolina daria para 2 impeachment. Será que ele tem essa mesma opinião? Olha só o que a Globo falou sobre a gasolina aumentando, pessoal. Incrível. Uma análise assim, à distância, com um olhar que eu acho que a gente deve ter de muita serenidade, não se deixando contaminar. Olha a carinha dele, gente. Pelos interesses difusos. Primeiro ponto, governar é contrariar interesses, não dá para agradar todo mundo, muito menos as redes sociais. Entendi. A gente tem que ter critério para dizer, farei isto ou aquilo. Então, o que vislumbra o presidente Lula, o que ele quer fazer? Do meu ponto de vista, ele devia ter o cuidado de sinalizar para a sociedade inteira, estou desarmando a bomba relógio deixada pelo ex-presidente Bolsonaro. É um absurdo o que ele fez ano passado, no intuito de ter votos, principalmente junto à classe médica. A maioria da população brasileira não tem automóvel, não tem essa preocupação tão evidente com a oscilação do preço da gasolina, embora pese na inflação. Então, o primeiro ponto é esse, didatizar. Estou restabelecendo a lógica fiscal. Eu estou aqui determinando que haja recolhimento de impostos. Até porque o Brasil, signatário do Acordo de Paris, não pode deixar combustível fóssil livre de impostos, já é outra aberração. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, para mostrar por que a população não deve dar ouvidos à onda que virá, certamente, da oposição, ou bolsonarista, ou à direita, ou à extrema-direita, qualquer dela, assim, que vai dizer, tá vendo? Como a gente disse, o governo Lula está aumentando a gasolina e é ruim para o seu bolso. Tem que mostrar por que essa volta dessa cobrança de impostos faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e aí pesar isso aí. Porque a classe média faz barulho, as redes sociais fazem barulho. É isso mesmo que vocês ouviram. Não é inteligência artificial, tá? Não é montagem, não é fake news. Se você quiser ir, você pode até ir lá na Globo assistir isso. É exatamente o que eles estão fazendo aqui, defendendo os impostos. Antigamente, né, na Globo, na militância deles, eles falavam assim, não, porque é mentira do bolsonarismo, da direita, é fake news, não vai ter stand de aumento de imposto, não vai ter isso, não vai ter aquilo agora, como eles já viram que o governo já aplicou o tanto de imposto no povo brasileiro, aí muda a narrativa, né, não, porque você tem que entender o aumento do imposto, porque o povo brasileiro não sente tanto assim, o preço da gasolina, tal. Gente, que vergonhoso. Eles tiram uma narrativa, eles começam a rebolar ali na TV para defender o aumento de imposto do Lula. Aí não, para ter um equilíbrio fiscal, tem que arrecadar mesmo. Você vê o governo em algum momento falando em corte de gastos? Porque as mordomias que eles têm e o tanto que eles gastam, não tô falando agora só de presidente de esquerda, estou falando de todos os políticos. Todas as mordomias que político tem no Brasil. A gente é o país que mais paga imposto no mundo. E eles não falam em corte de gastos, só falam em aumento de impostos e pro povo brasileiro. Aí vem a Globo, uma matéria horrível dessa, defender imposto, Globo. Pô, porque o brasileiro não pode dar ouvido à direita porque vão atacar o preço da gasolina, porque o governo Lula tem uma meta fiscal de imposto para ser, né, arrecadado. Gente, que tristeza que virou a Rede Globo. Eu sempre detestei a Rede Globo, né? Desde quando eu comecei a acompanhar já tem essa militância, eu não gosto. Mas eles estão indo para mais fundo que o fundo do poço. Tem um calabouço lá no fundo do poço, eles estão afundando cada vez mais. É isso mesmo que você ouviu. Você aí não pode reclamar da gasolina não, viu? Porque o governo está fazendo bem para você. Entenda como pagar imposto, pagar cada vez mais imposto é bom para você. Entenda. Você tem que entender, tá bom? Fica entendido aí. E é isso, pessoal. Olha essa matéria aqui dos escândalos do governo Lula.
Estadão cobra transparência do governo Lula sobre reuniões secretas com a empresa dos irmãos Batista. Governo quer que o país acredite que não houve irregularidades nos estranhos encontros entre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e executivos de Ambar, diz o jornal. Isso mesmo, olha só. Em editorial publicado na edição desta quinta-feira, dia 11, o Estadão cobrou transparência do governo do presidente Lula sobre a relação entre o Ministério de Minas e Energia e executivo da Ambar, empresa do grupo JIF que pertence aos irmãos Wesley e Joesley Batista, os famosos irmãos Batistas, que já delataram o Lula. Foi por causa deles que o Lula foi preso, né? Não sei se eles têm prova, se tem mais alguma coisa sobre o Lula e tá coagindo ao Lula a fazer tudo a favor deles, porque já delataram o Lula. O Lula era pra ter ódio desses caras, não era? Não era pro Lula falar assim, pô, os caras me entregou, delataram pra mim, eu lá na Polícia Federal, e foi por causa deles que eu fui preso, né? Eu não vou ajudar eles não. Será que eles têm alguma coisa do Lula? E é por isso que o Lula é um cachorrinho deles? É por isso que o Lula abana o rabinho e faz tudo que os irmãos Batista faz? Por quê? Perdoou uma dívida bilionária da empresa que eles compraram 2 dias antes ou 2 dias depois, não lembro? Gente, não é uma coincidência. Isso aqui é pra favorecer os seus amigos. Vamos continuar aqui, ó. Recentemente, o jornal teve acesso aos dados do governo que mostram que a pasta realizou 17 reuniões com executivos da empresa antes de Lula editar uma medida provisória que deve trazer prejuízo dos consumidores de energia de todo o país, para salvar a Caixa da Amazonas Energia e beneficiar diretamente a Ambar. Isso mesmo, ele vai beneficiar os seus amiguinhos e vai fazer você e eu pagar. Vamos continuar aqui, ó. Nenhum desses encontros foi registrado na agenda oficial do ministro Alexandre Silveira, do secretário executivo da pasta, Arthur Cerqueira, do secretário nacional da Energia Elétrica, Gentil Nogueira, e do então secretário executivo da pasta, Efraim Cruz. A reunião final, em 29 de maio, teve a participação do ministro Alexandre Silveira e do presidente da Ambar, Marcelo Zanata. 2 semanas depois, no dia 3 de junho, Lula assinou a MP. Abre aspas. Em tese, poderia ser, né, assumir como trivial o encontro entre as autoridades do MME e os executivos da 4ª maior geradora de energia e gás natural do país em capacidade instalada. Pessoal, esse governo, cada dia que passa, é mais escândalo. E não para por aqui, não para por aqui não. Bomba! Funcionários acusam a direção da Agência Brasil de censurar notícias sobre suspeita de fraude milionária em mega licitação do governo Lula. Olha só, pessoal, no cenário político recente, uma controvérsia surge envolvendo a Empresa Brasil de Comunicação, que é a EBC. Tá? E decisões editorialmente questionáveis. No último dia 10 de outubro, um episódio marcante veio à tona. A Agência Brasil, ligada à EBC, foi acusada de possível censura após não reportar uma importante decisão do Tribunal de Contas da União, que é o TCU. O TCU havia suspendido uma licitação de grande porte, estimada em 197 milhões de reais, relacionada à Secretaria de Comunicação, que é a SECOM, do governo Lula. A notícia de suspensão ganhou destaque em diversos portais de comunicações pelo país, porém, curiosamente, não encontrou espaço nos veículos vinculados à EBC. Então a EBC tomar uma decisão dessas e não noticia ninguém. É isso mesmo. Profissionais da própria EBC levantaram internamente questionamentos sobre a ausência da cobertura do fato. Relatos publicados pelo jornal O Globo indicam que a resposta obtida foi que a Agência Brasil escolheu não abordar o assunto pela sua política editorial. Por sua política editorial. Aí eles perguntam por que a gente já não confia mais em pesquisa do governo, em dados do governo, em tudo que o governo falta. Por que o povo brasileiro não acredita mais? Porque não tem mais credibilidade. O governo Lula faz tudo, faz fraude milionária e ninguém fala nada. Esse governo está destruindo o nosso Brasil. Está acabando com a nossa nação. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está assistindo caladinho. A gente tá aqui, ó, no sofá da casa, vendo o videozinho, tá? Aí você vê o videozinho, você abaixa o celular e fala, pô, que droga está acontecendo, e volta pro seu sofá pra assistir sua série. Não podemos. A gente vai esperar o Trump ser eleito, a gente vai esperar o Congresso americano aplicar sanção aqui pra ver se acontece alguma coisa no Brasil. Amigo, não vai dar em nada.
eles vão aplicar sanção no Brasil, é o máximo que pode acontecer, aí a gente vai só se ferrar mais, porque aí o Brasil vai perder muitos, né, como é que fala? Aliados, né, de economia, de política, tudo. Aí a gente vai só se ferrar, o sistema vai estar aqui mantido, e aí? O que vai mudar? O povo brasileiro precisa agir. De forma pacífica e ordeira, o povo precisa se manifestar, precisa se mobilizar contra esse sistema que está aí. Contra Lula, contra Alexandre de Moraes, contra todo esse emparelhamento do sistema. A gente não pode ficar calado. De forma pacífica e ordeira, a gente precisa ir pra rua, tá? Eu vou. Dia 14 agora tem manifestação lá em São Paulo. E eu indico todos vocês vão, pessoal. Vocês vão continuar, né? Claro que eu tô direcionando aquelas pessoas que não fazem nada. Você que participa, compartilha vídeo, vai em manifestações, grita, faz de tudo. É isso aí, pessoal. Vamos continuar desse jeito, nessa linha. Mas você que só vê o videozinho no celular, pô, fica triste com o que está acontecendo e não faz nada, você está compactuando com tudo isso. Porque o povo brasileiro, o único que pode salvar o povo brasileiro não é o Bolsonaro. O Bolsonaro sozinho vai lá, vai virar presidente de novo, vai desmanchar todo o sistema sozinho. Só o Bolsonaro. A gente vai esperar o Bolsonaro salvar a gente. Não, o povo brasileiro precisa fazer sua parte. A gente precisa se mobilizar. Imagina, só tô imaginando. Uma manifestação pacífica. Em um dia que todos estão lá em Brasília. A gente bota 1 milhão de pessoas. Não é difícil, a gente tem 220 milhões no Brasil. Só 50 milhões já votaram no Bolsonaro. A gente não consegue pôr 1 milhão de pessoas em Brasília? O povo não vai se mobilizar mesmo? A gente não vai mesmo tentar lutar contra esse sistema? Aí, amigo, a gente pode gritar aqui em vídeos o dia inteiro, quanto quiser, que não vamos mudar o Brasil. A gente vai só olhar as arbitrariedades, tudo isso que está acontecendo, escândalo atrás de escândalo, a plena luz do dia, para todos os brasileiros verem, mas não vai acontecer nada. Nada. Porque a OAB está omissa, a PGR está omissa, deputados e senadores estão omissos, a gente não acerta. Desculpa te falar, amigo. A gente não acerta em deputado e senador. Vários que sempre a gente vota, a gente coloca ali, quando chega lá se vendem e lutam contra a gente. Lutam para manter o sistema e engordar ainda mais o sistema. Então o povo brasileiro precisa tomar alguma decisão. Eu vou na manifestação, eu vou me mobilizar, vou continuar gritando aqui nas redes sociais, de forma pacífica, ordeira, indo contra todas as ilegalidades que está acontecendo, mas não adianta ficar só parado. Eu vou continuar fazendo isso e eu peço a ajuda de vocês, tá? Muito obrigado por assistir até aqui, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, a sua opinião, o que você pensa sobre tudo isso. Se posicione, amigo. Para de assistir o vídeo e ficar calado, voltar pro seu sofá, voltar pra sua série, voltar pro seu cotidiano. Se posicione, pô. Vamos lutar pelo nosso Brasil, tá? Muito obrigado. Se inscreve aqui no nosso canal caso você tenha gostado das informações aqui obtidas. Muito obrigado e até a próxima notícia.